Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo, que terá a partir da segunda-feira mais um reforço. Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que havia assinado um pré-contrato com o tricolor na virada do ano, enfim, foi liberado pelo Mirassol. Mas a negociação foi das mais complicadas e precisou da contribuição de Adriano Espadoto, que é representante do Lucas Ramon. Você não entendeu nada, eu explico. Lucas Ramon assinou pré-contrato com o São Paulo e só poderia chegar antes do fim do seu vínculo com o Mirassol, em 4 de abril, com a aprovação do time do interior. São Paulo chegou a oferecer R$ 500 mil de compensação e ouviu um não. São Paulo chegou a sugerir os empréstimos do volante Luan e do zagueiro Tolói. Mirassol também disse não. A pedida do Mirassol era de R$ 2 milhões e o São Paulo disse que não pagaria R$ 2 milhões para antecipar a chegada de um lateral que em 3 meses seria reforço do São Paulo sem custos. No fim das contas, o Adriano Espadoto acabou cedendo e deixou 25% dos direitos que pertencem ao Negueba e eram dele pro Mirassol. Diante desse contexto, Lucas Ramon foi liberado e passa a integrar o elenco do tricolor a partir de segunda-feira para disputar a posição com o Cedric e com o Mike. É grande a chance de o Lucas Ramon se tornar titular, até porque os dois laterais do São Paulo não têm dado conta do recado. E Michael não é mais jogador do Flamengo, mas não se acertou ainda com o Al-Ula, equipe da segunda divisão da Arábia Saudita. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte ligada ao atleta que afirmou o seguinte: não tem nada definido ainda sobre o time saudita. Por enquanto, todas as possibilidades estão abertas, inclusive da permanência dele no Brasil, fecha aspas, disse essa pessoa muito próxima do atacante. Michael, de 29 anos de idade, precisava se desvincular do Flamengo para buscar outras alternativas. Recentemente, o Michael esteve na mira do São Paulo e do Corinthians. Dá para dizer que existiram negociações, mas hoje São Paulo e Corinthians desistiram de contratá-lo. Sabe por quê? A pedida do Michael foi de R$ 2 milhões por mês de salário, além de luvas de 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 25 milhões de reais que seriam parcelados como prêmio pela assinatura do contrato até o fim do vínculo. São Paulo e Corinthians consideraram a pedida fora da realidade e retiraram-se das negociações. A menos que o Michael aceite condições bem inferiores, não dá para imaginar que ele seja contratado pela dupla paulista. Michael optou por rescindir seu contrato com o Flamengo e agora vai ser responsável por escolher seu futuro. Caberia no seu time do coração? O que você achou dos números que eu citei? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso falar agora sobre a Alisson. Está descartado, pelo menos por enquanto, a transferência do meio-campista São Paulino para o Corinthians. Timão já explicou que a questão do R$ 1 milhão que o São Paulo cobrava não foi o grande impeditivo. Quero assegurar para vocês que o salário também esteve longe de ser um problema. O Alisson ganha, informação exclusiva, R$ 450 mil por mês no São Paulo. Assim como no Tricolor, no Timão também, esse salário está longe de ser um empecilho. Só para lembrar que o Félix Torres, antes de ser emprestado para o Internacional, ganhava R$ 750 mil por mês. Que o Pedro Raul, que nunca conseguiu se firmar, ganha R$ 700 mil mensais. Que o Fagner, que foi negociado em definitivo com o Cruzeiro, antes dessa transferência custava 800 mil por mês. Isso sem falar em Yuri Alberto, que ganha 1 milhão e 700 mil, e Igor Coronado, que enquanto esteve no Corinthians ganhava 2 milhões de reais mensais, e do Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais mensais. Só para lembrar, a operação entre São Paulo e Corinthians caiu por conta do combo. Corinthians precisaria pagar R$ 1 milhão agora à vista e mais R$ 500 mil pelo empréstimo até o fim do ano. Se o Alisson disputasse pelo menos 25 jogos com mais de 45 minutos, o Corinthians era obrigado a pagar mais R$ 1,5 milhão. Importante registrar que se o Alisson fosse utilizado contra o São Paulo, uma multa de R$ 2 milhões por cada partida. Isso sem falar na opção de compra de 15 milhões e 600 mil reais. Diante desse pacote todo e com a impossibilidade de o Alisson ser utilizado pelo Corinthians no Campeonato Paulista por já ter sido inscrito no São Paulo, o Corinthians acabou recuando. Quem sabe um pouco mais para frente essa tratativa possa avançar. Alisson, que voltou a treinar no São Paulo, mas não tem sua garantia de utilização no tricolor, até porque ele se queimou com o torcedor e nunca esteve nos planos do técnico Hernan Crespo. Thomas Silva, Nicola, e o balanço do São Paulo de 2025, como ficou? Vou tentar descobrir essa história. O problema
é que o São Paulo está demitindo praticamente todas as pessoas que tocavam essas operações, né? Vou ver se eu consigo alguma coisa, Tomás. Mas já foram dispensados o Márcio Carlomagno, que era o superintendente do São Paulo, uma espécie de CEO do Júlio Casares, o Dedé, que era o diretor social. Nessa quinta-feira foi a vez do Zé Eduardo Martins, que era diretor de comunicação, cair. Douglas Schwartzman, diretor da base, e Mara Casares não voltam, isso está sacramentado. O Moreto, que é o diretor adjunto da base, também corre enorme risco de não voltar. O Ricardo Barbosa, o Roberto Campos, o Renato Rosa. Boa noite, Nicola. Sabe se o presidente do São Paulo vai quitar os 3 meses de salários atrasados? Pode pintar alguma contratação? E o Alisson foi reintegrado. Passou a treinar com o restante do elenco. O Rafinha é quem está tentando fazer essa ponte, sob a alegação de que o Alisson tem papel importante dentro do elenco, tá? O Crespo não morre de amores pelo Alisson. Antes mesmo dele ser liberado para fechar com o Corinthians, já estava muito claro que o Alisson seria meio que a terceira, quarta opção do setor. Jogador que ganha R$450 mil por mês. São Paulo nunca chegou a ter 3 meses de salários atrasados, até porque se tivesse, sofreria um enorme risco de ver os jogadores indo para a justiça para quebra do vínculo. O que o São Paulo fazia? O São Paulo deixava acumular 2 meses. Quando estava prestes a vencer o 3º mês de direito de imagem, o São Paulo ia e pagava 1 mês. Então ficava sempre com 2 meses de imagem, o que impedia os jogadores de irem para a justiça. O novo presidente do São Paulo, Harry Macis, tem afirmado que tem a intenção de resolver esse problema. Ele não quer ficar acumulando essa dívida, não. E vai usar parte dos $2,5 milhões a que o São Paulo vai ter direito da transferência do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino para tentar diminuir essa pendência. Só para lembrar, o Rodriguinho foi vendido para o Red Bull, $2,5 milhões à vista, mais $500 mil em janeiro do ano que vem. O São Paulo ainda fica com um percentual de uma venda futura. Sobre o Terans. É bom menino, trabalhador e esforçado, mas não tem o perfil que o São Paulo procura nesse momento. Então podemos descartar o Terans, tá? O Visão Tricolor, isso é balela, todo jogador quer jogar. Se o Marcos Antônio for para o Flamengo, ele não vai jogar. Lá está recheado de craques. Pois é, Visão, eu penso exatamente como você, tá? Eu penso... o Vitão, Marcos Antônio, se é o Vitão, titular absoluto no Inter, você é o Marcos Antônio, titular absoluto no São Paulo. Você vai para o Flamengo para ser reserva? Para jogar de vez em quando? Eu ouvi de uma pessoa próxima ao Marcos Antônio que ele quer jogar no Flamengo, tá? Enfim. O Sartiari. Boa noite, Nicola. Com a saída do Marcos Antônio, teria a chance do Medina? Não. A pedida do Medina é muito cara. E os caras puseram 13 milhões de euros para tirá-lo do Boca, 13 de dólares. É um valor fora da realidade. O Alexander Machado, Nicola, o São Paulo vai jogar com um time misto contra o Santos no Paulistão? Pode ter certeza que não. Porque há muita preocupação no São Paulo em relação ao rebaixamento, tá? Leonardo Limeira, chuta quantos volantes o São Paulo tinha no banco contra o Fla? 1. Não sei se o clube pode abrir mão assim dele. E os meninos são todos cruz, enquanto o nosso presidente se ilude e ilude os torcedores com G8. Leonardo, é que assim, a possível venda do Marcos Antônio, ela está basicamente associada à contratação do Alan, né? Seja por empréstimo ou em definitivo, faz parte do pacote. Quando o Flamengo procurou o São Paulo por uma primeira proposta informal, o Flamengo sinalizou que pagaria até 7 milhões de euros, mas colocaria o Alan por empréstimo com ajuda nos salários, tá bom? Só para lembrar, uma informação que eu trouxe no início do ano. Depois de fechar com o Lucas Ramon, o São Paulo notificou o Mirassol sobre esse acerto, né? E aí, a primeira proposta que o São Paulo fez foi de R$500 mil. O Mirassol não aceitou. Depois, o São Paulo chegou a oferecer o Tolói e o Luan. Cara, se eu sou o Mirassol, eu toparia. Você tem um jogador com contrato só até 4 de abril, você não está utilizando o cara está treinando afastado, te custa um salário, enfim. O Mirassol não aceitou e estava pedindo R$2 milhões. Deixa eu pegar mais participações por aqui. Alisson no Mirassol e libera o Lucas Ramon. Manda mensagem agora para o Rui Costa. Severino Costa, boa noite, Nicola. Alex 111. Você falou cedo na live com o Marcos Antônio que ia jogar no Flamengo. Por que quando ele estava livre no mercado, o Flamengo foi atrás dele e ele não quis ir? Eu acho que ele quer ir. Vamos lá, Severino, ótima oportunidade que você me dá para falar sobre o Marcos Antônio. Quando ele volta para o Brasil, de fato existia interesse do Flamengo e do São Paulo. E o São Paulo acabou levando a melhor. Eu confesso que eu não sei por que ele optou pelo São Paulo, não sei o que foi oferecido, enfim. Mas hoje, a realidade joga a favor do Flamengo.
O Marcos Antônio não vai forçar a barra, ele não vai chegar lá no presidente de São Paulo, o Maciço, e falar, Maciço, me libera que eu não quero mais ficar. Não é do perfil, não é da índole dele, mas o Marcos Antônio tem feito movimentos de bastidores para demonstrar que, por ele, o negócio com o Flamengo vai sair, tá? O Marcos Antônio entende que lá vai ter um salário maior, o Marcos Antônio entende que no Flamengo vai ter mais chance de título, e o Marcos Antônio entende que num elenco recheado como o do Flamengo, ele não vai ter que jogar tantas partidas e, por consequência, vai se machucar menos. E eu nem lembrava disso. É uma pessoa muito próxima ao Marcos Antônio que me lembrou que no ano passado o Marcos Antônio teve 4 lesões diferentes que lhe causaram ficar de fora de 23 partidas do São Paulo ao longo do ano. E ele entende que se mudar para o Flamengo, isso não vai acontecer, tá? O São Paulo está no direito dele de não aceitar a proposta ou de pedir mais dinheiro. Tinha que ter feito isso também com os outros meninos, né? O Cauli pediu para ser negociado pelo Bahia, tá? O Bahia, no primeiro momento, relutava com a ideia, entendia que ele podia ser importante. O Cauli fez um clássico muito ruim contra o Vitória, nem foi utilizado no jogo contra o Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro. E dá para dizer hoje que o Bahia já está um pouco mais flexível. No primeiro momento chegaram a especular que o Bahia queria 10 milhões de euros para fazer um negócio. Hoje já se fala em 5 milhões de euros, mas a ideia do São Paulo para contratar o Cauli é empréstimo. Qualquer outra opção que tiver a comprar não vai dar, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.